Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco neste domingo pela manhã, quando mais uma vez, irmãos, estamos cultuando ao Senhor através desta forma online, mas nem por isso deixando de ser igreja, porque no momento em que você está nos assistindo na sua casa ou em um outro lugar e participando conosco, cantando conosco, nós estamos fazendo com que, com a ajuda e orientação do Espírito Santo de Deus, a igreja continue a ser igreja. Estamos nos aproximando, irmãos, da chamada Semana da Páscoa Cristã, e o nosso propósito inicial é de fazer, a partir então da quarta-feira da chamada Páscoa, os cultos presenciais, obviamente obedecendo às separações e uso de máscara, etc. Mas agora vamos ter que aguardar, no entanto, a decisão do município, que deverá ser comunicada na segunda-feira, para ver o que vai ser possível em relação a isto. Não temos, irmãos, que nos abalarem, nem de nos perder na nossa caminhada, não é? Nós somos o povo de Deus, nós temos uma direção, e nós sabemos que não estamos jogados ao léu nesse mundo. O Senhor está nos conduzindo, e as provas disso estão evidentes na vida da nossa igreja, no como ela está procedendo e nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque você está se deixando usar como instrumento de Deus. Então, que esta manhã seja uma manhã abençoadora e abençoada para todos quantos estamos participando desse culto. Quer aqui, gravando, quer os irmãos que estão assistindo. O irmão Rafael hoje está como oficiante, dirigindo, portanto, o nosso ofício divino, as partes do nosso culto. E nós vamos, então, passar a direção a ele. Bom dia, amada igreja. Bom dia, meu querido irmão e amigo visitante. Vamos juntos louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do nosso culto é: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Vamos ler juntos o texto de introito que se encontra em 1 João 3, de 1 a 3, e o versículo 24. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, porque isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém. Que o Senhor abençoe, então, a leitura da sua palavra. Vamos louvar ao Senhor com o hino congregacional 177 do Inário para o Culto Cristão, com a regência do nosso ministro de música, Valci. Nome que inspira o meu louvor. Não há absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do Teu nome. Jeremias 10, 6. Deus abençoe sua vida, meu irmão, sua família. Deus esteja conosco nesse culto. Louvemos a Deus. Existe um nome sem igual que inspira meu louvor, um som mavioso, divinal, é o nome do Salvador. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor e minha vida libertou na força do seu amor.
nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige meu viver, conforto e forças sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei dos salvos a canção, e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Amém. Nosso momento de confissão, vamos ler juntos o versículo. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Salmos 123, 2. Nosso momento de oração, que vai ser conduzido pelo nosso pastor. Ensina-nos, Senhor, a voltarmos ao nosso culto presencial. Eu sei que há muitos membros da igreja ansiosos por esse retorno, mesmo que limitados, mas nós, irmãos, precisamos decidir sobre isto com a sabedoria do Espírito, pois estamos sob uma situação que está ficando cada vez mais restritiva, né? Diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que não deve servir de razões para o desespero, mas de razões para que a igreja do Senhor dobre os seus joelhos e coloque de forma bastante enfática essa situação diante de Deus, como está lá no Salmo 142, o clamor ao Senhor, que olha e que precisa olhar, não é? Que está nos acontecendo, nos abatendo em nosso espírito. Peçamos a Deus para olhar pela sua igreja, para nos dar a sua direção, orientação, para batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer a escuridão. Que o Espírito de Deus nos ajude a vermos neste mundo, neste bairro, em nossas casas, ao nosso redor, os feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, amedrontados, solitários, isolados. Quem sabe? Alguns entre nós também estão exatamente nestas situações, de ferido, despossuído, perdido, quebrado, amedrontado, solitário, isolado. Abra o seu coração, Senhor, ao Senhor agora, meu querido irmão e irmã.
Tem piedade do nosso município, Senhor, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. Abençoa os prefeitos, os políticos que realmente querem o bem do país, o bem da nação. Vamos orar, meus irmãos, pelos que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com seus recursos quebrados, exauridos, minguados. Vamos orar pelos que trabalham na segurança civil e militar. Que entendamos a diversidade étnica, racial, como um dom de Deus, como uma das maneiras, de forma imparcial, o Senhor nos mostrar a beleza do seu amor perfeito e real por nós todos. Com a ajuda de Deus, aprendamos, irmãos, a cuidar dos órfãos, das viúvas, sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Precisamos ficar incomodados em relação às crianças abusadas. Senhor, tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Senhor, tem misericórdia de nós em meio a esta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, roupeiros, serventes, presentes nesta luta, juntam-se aos que no hospital e centros de saúde salvam vidas, colocando as suas em risco. Obrigado, Senhor, por aqueles que na Tua igreja estão fazendo acontecer os fatos do Teu reino. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos enfermos. Você, de acordo com o nome, a letra que começa o seu nome, tem uma relação de pessoas, membros da igreja, não membros da igreja, que nós assumimos a responsabilidade de orar por eles na situação em que estão vivendo, de enfermidades, de problemas outros. E nesse momento vamos ter alguns instantes para orarmos por essas pessoas. Vá ao seu celular, pegue a sua listazinha, quem sabe você já tem na cabeça. Pense nesses nomes agora. Repita esses nomes diante do Senhor. Quero me aproveitar, irmãos, desse momento de oração, quando sempre pedimos a misericórdia de Deus pelos que ainda irão morrer hoje, a misericórdia divina pelos entes queridos dessas pessoas, para que sejam ajudadas a suportar o vazio, a solidão, a saudade. Nesse momento, então, eu quero fazer uns instantes em memória da nossa irmã Luísa Carvalho de Melo. A Luísa já foi membro da nossa igreja por um bom tempo, era esposa do diácono irmão Francisco, que já está também na presença do Senhor. Enquanto a sua saúde permitiu, ela normalmente estava envolvida com a vida da igreja e, de certo modo, nunca se desligou, nunca se tornou indiferente, não é?
ao que acontecia aqui. Mas ela foi chamada à presença do Senhor e, na verdade, se tornou no primeiro membro da nossa igreja a falecer por causa da Covid. Até então, nenhum membro da igreja havia falecido por causa da Covid, mas a irmã Luísa enfermou por causa desse vírus. Depois de lutar bastante tempo, dias, não resistiu, porque o Senhor entendeu que havia chegado o momento de descanso para a sua serva. Então, nesse momento, nós queremos agradecer a Deus a vida da irmã Luísa, o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado para com esta igreja. Ela não está ouvindo o que nós estamos falando, ela já está na presença de Deus, aguardando o dia da ressurreição. Portanto, essas palavras não são para alterar qualquer coisa na sua situação de alma, porque ela já está com o Senhor, mas é uma palavra aos parentes, aos amigos e à igreja, de reconhecimento, de agradecimento a Deus pela vida de uma pessoa simples, mais honesta, preocupada com as coisas do reino, preocupada com a vida das pessoas, e uma pessoa que sofreu muito, irmãos, nesta vida. Portanto, a gente entende que há um momento em que é preciso realmente o descanso, e o descanso perfeito que Deus dá. Então, que o Senhor receba a nossa gratidão pela vida da irmã Luísa, e nesse momento nós vamos orar, agradecendo a vida dela, a história dela. Senhor, obrigado pelo tempo que a tua serva passou entre nós, e porque tu a chamaste, Senhor, para o descanso eterno, quando agora na tua presença espera o dia da ressurreição, quando nos juntaremos todos nós para sempre, para nunca mais termos de falar sobre morte, para nunca mais termos de ter momentos em memória, para nunca mais ter de ir aos cemitérios para sepultar aqueles que nós amamos. Recebe então a nossa gratidão pela vida da tua serva simples, mas forte, que deixa um legado bom de ser lembrado, Senhor, e conforta agora os seus parentes mais chegados, que estão chorosos e chorando a partida dela. Conforta-os pelo teu Santo Espírito, e em nome de Jesus. Amém e amém. Como sempre fazemos, irmãos, e aí vocês podem abrir os olhos, para acompanhar o nosso slide. Nós oramos pela igreja que sofre, e hoje nós vamos orar por um país bastante conhecido, porque a história de missões desse país está muito ligada, à nossa igreja. É pela República do Burkina Faso. Os irmãos poderão ver os slides, e tem aí os dados religiosos desse país, que nós conseguimos pelo menos 7 ou 8 fontes diferentes, para pesquisarmos e chegarmos aos números que aí estão. É importante a gente ter esta noção, até para saber o quanto está sendo útil, a nossa vida e a nossa participação missionária lá. Unidade, progresso e justiça. Este foi o lema adotado pelos burkinenses quando em 1960 tornavam-se independentes da França. Esse compromisso representava toda a esperança para o país recém-independente, que entendia ser desta forma a maneira melhor de serem o que eles dizem ser, o país de pessoas honradas. Mais de 60 anos depois, com 79 etnias, 51 autóctones, 25 vindas de fora, mas permanentes, e 3 estrangeiras, a unidade, o progresso e a justiça ainda são somente ideais. Inserida na África Ocidental, Burkina Faso faz parte de uma vasta savana vulnerável à seca, o que lhe dificulta a sobrevivência, contribuindo para que o país seja uma das mais pobres nações do planeta. Com quase metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza, com 77% da mão de obra desempregada, o país evidencia esta pobreza.
Em termos de saúde, Burkina é o 21º país do mundo em mortalidade infantil. A AIDS ainda faz estragos. Ontem, sábado, já estava passando de 15 mil o número de contaminados pela Covid-19, com cerca de 150 óbitos. Mas, como dizem as autoridades médicas, com certeza o alcance da Covid é bem maior, não se sabendo a extensão da mesma, porque não há meios adequáveis de se fazer um levantamento confiável em relação a isso. Apesar dos esforços, só 50% dos homens e 32% das mulheres sabem ler. E se há uns 25 anos a média de vida era de 16 anos, pelo menos atualmente está chegando aos 60. Religiosamente, Burkina Faso é um país de maioria islâmica, mas o islamismo não tem os 60% do país, como diz que tem. Chega aos 55%. Seguem o Islã os chamados cultos etno-religionistas, isto é, práticas animistas, fetichistas e de bruxarias, que representam estatisticamente 21,5% da população, mas com certeza a influência desses cultos é bem maior, existindo com intensidade entre os muçulmanos e também influenciando a segmentos cristãos. Não bastando as dificuldades sociais nesses últimos tempos, o país vem se tornando vítima das ações de terroristas islâmicos ligados ao Estado Islâmico, à Al-Qaeda e ao Al-Shabaab. Esses terroristas têm como meta estabelecer um califado islâmico na África Ocidental e estão castigando o Mali e o Burkina Faso com saques, destruição de propriedades e mortes, sendo que os cristãos têm se tornado em vítimas especiais deles. Segundo as autoridades no norte do país, cerca de 1 milhão de burkinenses já tiveram de abandonar suas casas por causa desses terroristas. Há, como eu disse, uma afinidade da nossa igreja especial com Burkina, porque há afinidades nossas especiais com brasileiros que estão lá empenhados numa obra de extrema importância e ligados a nós. Então, por isso temos de colocar a situação desse país, da Igreja de Cristo lá, constantemente diante do Senhor, para que a unidade, o progresso e a justiça, com o acréscimo e Cristo, possa se tornar na realidade deste país. Oremos, irmãos, pelo Burkina Faso. Como sempre temos no nosso momento de oração a participação do Conselho Missionário. Vamos então ouvir o pastor Vondrasky nos trazendo informações sobre parceiros e parcerias nossas. Olá, meus irmãos, tudo bem? Para mim é um prazer compartilhar desse momento aqui, falar também com muito carinho do tempo em que estive na Itália, né? Como o missionário Glauber já falou, nós acabamos de sair da Itália e migramos para Lisboa, mas foram 10 anos aí de ministério na Itália, onde a gente já teve experiências de plantação de igrejas, de revitalização. Depois migramos o nosso ministério para um ministério de cuidado integral do refugiado, refugiados cristãos perseguidos, né? E então, dentro desses 10 anos de ministério na Itália, a gente pôde experimentar muitas experiências também, inclusive com evangelização e discipulado de universitários, né, no norte da Itália. E é isso. Isso. E agora você se mudou com a sua família para servir em Portugal, em Lisboa? Exatamente. Estamos aqui em Portugal, a convite da missão A Voz dos Mártires, né, que é uma parceira da minha missão, que eu também sou missionário da Missão Mais no Brasil. Então, nós fazemos parte do mesmo grupo, né, de missões que trabalha com perseguição religiosa, projetos em países, né, em contexto de perseguição.
E então a gente está vivendo agora também este novo momento ministerial, né, de estarmos aqui em Portugal e servir sempre, né, a Igreja Perseguida, né, e os projetos que a Voz dos Mártires Portugal tem em algumas partes do mundo. E diga agora comigo, em nome de Jesus. Amém. Do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas. Vamos louvar o Senhor agora com a nossa irmã Tailine Ornelas. Bom dia, amada igreja. Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestade tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és. Soberano Deus, o Criador, por amor se deu, se esvaziou, sendo rico, pobre se tornou. Como um cordeiro ele se entregou, e minhas dores sobre si levou. Maravilhoso é o seu amor. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás,
tempestade tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és, glorioso és, maravilhoso és, Jesus, Jesus. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és, glorioso és, maravilhoso és, Jesus, Jesus. Emanuel, Deus conosco. Amém. Obrigado, irmã Tailine, que o Senhor abençoe sua vida, abençoe também a sua família. Proclamação e edificação, vamos ler o versículo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Proclamação da palavra com o nosso pastor Valdemir. No culto da noite, irmãos, nós teremos um momento em memória à irmã Marlene Câmara Soares, né? Foi na casa de quem começou todo o trabalho, que veio da origem a esta nossa igreja aqui em Parque São Basílio. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está em Lucas, capítulo 18, versos 31 ao 42. E nós agora vamos começar a pôr o texto para que facilite a leitura do mesmo da parte dos irmãos. Aqueles que querem continuar abrindo as suas Bíblias, para não perderem este santo hábito, continuem, não é? Mas outros têm que ler no celular, outros têm dificuldades, e assim pelo menos todos nós vamos participar ao mesmo tempo da leitura. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele
o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até aí, irmãos, a nossa leitura. Dentro de mais 2 semanas, depois do que se convencionará chamar de Domingo de Ramos, o Senhor Jesus começa a sua caminhada final rumo ao Calvário, para no domingo seguinte acontecer a ressurreição. Marcos, comentando este mesmo episódio narrado por Lucas, descreveu o mesmo com estas palavras: e eles estavam no caminho indo até Jerusalém, e Jesus seguia antes deles. Os discípulos, Marcos estava falando dos que além dos apóstolos eram seguidores mais pontuais de Jesus. Esses discípulos, disse Marcos, estavam espantados, e os demais que seguiam, provavelmente os seguidores ocasionais, e os demais que seguiam estavam com medo. Sim, meus amados, havia algo em comum, e isto está evidente na maneira e no comportamento do Senhor Jesus, que silenciosamente, envolto em suas próprias meditações, caminha na frente dos seus seguidores. Os sentimentos de temor, de dúvidas, perplexidade, então, envolvem esses seguidores à medida que eles percebem e observam o Mestre silencioso. Não. Eles não estão vendo, mas a sombra da cruz está descendo no semblante de Jesus. Conquanto percebamos a verdade afirmada sobre Jesus Cristo por parte do Dr. Augusto Cury, no seu livro O Mestre da Sensibilidade, no qual ele diz que nunca alguém foi tão feliz e livre no território da emoção como Jesus, é inegável, porém, como este texto nos mostra, é inegável que o texto nos mostra que Jesus não escondia as suas emoções, mostrando-se angustiado, contrariado, decepcionado, triste, quando precisava tornar público esses sentimentos. Já podemos falar da cruz, na qual ele, Jesus, se tornará naquele que o profeta avisou, alguém desprezado e rejeitado pelos seres humanos, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, tornando-se alguém de quem as pessoas esconderiam o rosto, desprezado. Foi o que disse Isaías, profetizando sobre o sacrifício de Jesus. Já podemos falar da sua aparência abatida por causa da agonia que terá no Getsemane, onde o seu suor tornar-se-á em gotas de sangue, quando os anjos, inclusive, terão de lhe vir lhe confortar. Então, eis a verdade. Ainda que nunca por sua culpa, pois jamais cometeu qualquer erro, para que por causa do mesmo ele, o Senhor Jesus, tivesse de lamentar, às vezes, algumas vezes, ele, no entanto, não escondia a sua dor. E fez questão de fazer isso, de não esconder a sua dor, a sua contrariedade, às vezes o seu desgosto. Ele não esconderá a sua dor no que está para acontecer. A lição, meus amados, é a de que também os que estão na liderança da obra de Deus, ou todos nós que estamos envolvidos na obra de Deus, não temos de nos apresentar como imbatíveis, sempre alegres, vencedores sobre tudo e todos. O sermos vencedores em Cristo não é o não ficarmos tristes, não é o não nos sentirmos abatidos,
não é o não ficarmos indignados, não é o não sofrermos, não é o estar sorrindo sempre ou estarmos sorrindo sempre, mesmo quando não dá, porque quando não dá, não dá. O sermos vencedores em Cristo é o superarmos estas realidades, por mais difíceis que elas venham ser. Quando o Dr. Martim Lutero foi convocado à dieta ou ao parlamento de Worms pelo imperador Carlos V, ele sabia que nesse parlamento, ele que já estava excomungado pelo Papa, tinha todas as chances de ser entregue às autoridades para ser morto como herege. Quando a cúria da Igreja de Roma daqueles tempos condenava alguém por heresia, entregava essa pessoa ao Estado para que o Estado prendesse, torturasse e até matasse o acusado de heresia, como uma forma de não dizer que fora a Igreja que fizera isto, mas obviamente não havia como desligar uma coisa da outra, tanto que havia situações na qual o Estado até pensava em poupar o acusado de heresia, mas logo recebia as ameaças do clero se o mesmo não fosse extirpado do meio dos viventes. Fazia constantemente a cúria da Igreja daqueles tempos o que há dias o Papa Francisco, a alto bom som, condenou, quando disse no Iraque: não há ato pior do que o se matar em nome de Deus. Neste aspecto, felizmente, os dias são outros. Já no caminho para Worms, Lutero foi parado por uma comitiva que vinha da cidade e que lhe disse: Lutero, volte, não entre em Worms, porque de lá você não sairá com vida. Ao que respondeu o então monge rebelde: irei a Worms, mesmo que todas as telhas dos telhados de lá se tornem em demônios. Ele estava numa carroça de andar lento, por isso cavaleiros chegaram antes dele com a sua resposta: Lutero está vindo e diz que virá mesmo que todos os telhados daqui se tornem em demônios. Quando ele chegou, a cidade de Worms estava em alvoroço, praticamente todos estavam na rua para ver o monge que desafiara Roma, mas eis que escreverá um cronista da época. Esperavam ver um gigante, esguio, pisando firme, desafiador, mas o que contemplam é um homem abatido, curvado pelo que o cerca. Charles Spurgeon, dito príncipe dos pregadores batistas, pastor de uma igreja que tinha espaço para 12.000 pessoas, mas nas quais às vezes tinha-se de fazer mais de 2 cultos, porque as multidões de assistentes tinham de se revezar para ouvi-lo. Após um culto realizado no Covent Garden de Londres para cerca de 10.000 pessoas, o culto acabou em tumulto por causa de um falso alarme de incêndio e por causa disso morreram 6 pessoas. A partir deste evento, ele passou a sofrer de depressão, o que fazia chorar constantemente. Ele morreu assim, com isto, mas nunca escondeu essa situação dos seus líderes, que às vezes, antes das pregações, se reuniam no seu gabinete para chorar junto com ele. Joseph Bedcott Scriven, o autor da letra original do hino Em Jesus Amigo Temos, conhecido como o bom samaritano irlandês, pois mesmo formado por um dos mais importantes colégios da Grã-Bretanha, graças aos seus recursos pessoais, só dava aulas a quem não podia pagar. Saía cortando lenha para as pessoas idosas e vivia envolvido com os pobres, providenciando-lhes roupas e alimentos. Por 2 vezes ficou noivo, mas perdeu as noivas dias antes de se casar. Elas ficaram doentes e morreram. Passou também a sofrer de depressão, começou a ter desmaios, o que pode explicar o fato de ter morrido afogado num riacho, com o rosto enfiado dentro da água, mas com o corpo na margem, como se estivesse de joelhos, mas tombando na água sem poder se levantar. Ligado à liderança da Igreja dos Irmãos de Plymouth, nunca escondeu deles a sua enfermidade e várias vezes falou do quanto repetir a sua poesia do amigo que é Jesus lhe dava razões de viver. Paulo apóstolo não escondeu dos cristãos de Corinto a sua vida de desafios, quando escreveu a eles: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.
2 Coríntios 4, 8 e 9. Então não é fraqueza, não é falta de fé, ou coisa que o valha sofrer com o contexto no qual nós vivemos, por exemplo, por causa da Covid-19, e não esconder isto, mas sem não nos esquecermos de que o nosso Salvador, que experimentou o sofrimento humano, que mergulhou no abismo da morte, sabe o quanto é fundamental e indispensável para nós o seu socorro, e ele nos socorre. Voltando, meus amados, aos discípulos, nessa terceira semana antes da crucificação, era impossível esquecer o que havia acontecido. Não há como não imaginarmos o que as palavras de Jesus sobre sua morte causarão às mentes de Pedro, Tiago e João, que há alguns meses haviam testemunhado a transfiguração de Jesus, que se tornou resplandecente como o sol e se fez acompanhar das figuras de Moisés e Elias. Não tinha como esses três apóstolos esquecerem-se disso, e agora, diante do que Jesus está falando, eles ficam perplexos, confusos. Não há como não lembrar da ressurreição de Lázaro, acontecido há algumas semanas, e aí não há como olvidar, não há como não entender que o aviso de Jesus diante das claras medidas das principais autoridades judaicas em pôr um paradeiro nele, seriam respondidas pela ida dele a Jerusalém para a grande festa da Páscoa, onde os enfrentariam. Não há como isto, a princípio, não ter reforçado a ideia deles, dos discípulos, de que estava chegando o momento em que Jesus se manifestaria como Messias, usando a sua força e poder para transformar Israel na mais poderosa nação do mundo. Só que não é isto que eles estão agora ouvindo falar. E antes que isto ocorra, eles percebem que, mesmo não sabendo o que vão ouvir, eles percebem que há alguma coisa estranha na aparência e no silêncio de Jesus. Mas Jesus sabe. Ele sabe o que passa na mente dos 12 e dos demais seguidores, e por isso os chama para perto e lhes fala do que está para ocorrer. Estamos subindo para Jerusalém, Jesus lhes diz, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, então, ele ressuscitará. Jesus já havia delineado em duas oportunidades os contornos da sua paixão, morte e ressurreição, mas não da maneira clara como fez agora. Ele até lhes diz o que acontecerá, de como os próprios compatriotas o entregarão aos romanos e de como esses gentios, fazendo o que lhes é comum fazer com seus prisioneiros antes de matá-los, farão também com ele. A morte é o horror final, mas não o único. Mas Jesus fecha o seu dizer falando da ressurreição. Não será o seu fim, o que lhe vão fazer, e deste modo não será o fim do que ele veio fazer, conquistando inclusive os que são seus apóstolos e discípulos. Só que os discípulos, irmãos, não entenderam. O texto diz nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, eles não sabiam do que ele estava falando. Eles ficaram atordoados e confusos com o que estão ouvindo. Não há como eles administrarem em suas mentes isto, a vergonha do sofrimento, da tortura e morte do seu amado líder, e aí também não conseguem trabalhar em suas mentes e corações a glória da ressurreição, que logo deveria acontecer, que viria logo depois. O que a gente entende pela leitura do texto é que essa questão da ressurreição passou batido. Eles já não estavam ouvindo mais nada. O Filho do Homem ressuscitará, mas eles não estavam ouvindo mais nada. Eles não conseguem convencer a si mesmos de que terão de desistir da ideia de viver uma glória messiânica terrena que eles ansiosamente esperam compartilhar, mas não é esta glória que lhes espera. E a lição é clara. Mesmo os seguidores de Jesus, e aí nós estamos incluídos, podem, e aí nós podemos não conseguirmos nos apegar ao que é eterno, ao invés do que é transitório, ao que é divino,
para nos apegarmos somente ao que é o terreno. Não é que o transitório não interesse a Deus, não é que o que é terreno não importe a Deus, mas é preciso atentar para o fato de que a paz que Jesus nos dá não é a paz do mundo, que a esperança que nós temos em Deus, por meio de Cristo, não é a esperança sempre efêmera do mundo. Os apóstolos e discípulos ficaram confusos porque não conseguiram se ater no aviso da ressurreição. Jesus iria ressuscitar, isso faria toda a diferença. Os cristãos seriam o povo do Cristo crucificado, mas também do Cristo ressuscitado, e desta forma a igreja seria o povo com a mensagem mais extraordinária de todos os tempos. A ressurreição significa Jesus entre nós, vivo conosco e em nós, por meio do Espírito Santo de Deus, e isto é o que no final vai contar. Blaise Pascal, matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês, disse algo no qual vale a pena pensar. Precisamos aprender a amar as verdades divinas antes de poder entendê-las. Riggenbach, pensador protestante suíço, afirmava que tudo que se torna contrário ao nosso desejo natural produz em nós, em nosso coração, uma cegueira que só o milagre de Deus pode curar. No caso dos apóstolos, irmãos e discípulos, o não acontecer o que eles esperavam, porque o desejo natural deles era fazer parte com destaque de um Israel humano, político e religiosamente falando, glorioso, sob o domínio de Jesus, o de repente agora perceber que não é isto que vai acontecer, isso lhes cega os corações diante do que lhes dissera o Senhor Jesus, cegueira que haverá de ser curada pelo milagre da ressurreição. Não nos esqueçamos do milagre da ressurreição, sem a qual a nossa fé seria pura perda de tempo. Da ressurreição de Jesus por causa da sua morte em nosso favor, morte que nos levou à nossa ressurreição em Cristo por causa dele e nos garante a ressurreição nos prometida para o final dos tempos. Ressurreição que nos fala da presença do Cristo vivo conosco neste mundo, aconteça o que acontecer. Só assim, meus amados, é que os nossos corações não se tornarão cegos à graça e à intervenção de Deus em nossas vidas. O texto diz que Jesus se aproximou, estava andando, caminhando na frente dos discípulos, mas aí parou e veio para perto deles. É assim que o Senhor faz, nos nossos momentos de perplexidades, de desafios maiores do que nós mesmos. Ele se aproxima de nós, ele fica junto de nós. Nos versículos que vêm logo após, fala da cura do cego Bartimeu e do clamor do cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque é isso, irmãos, que hoje, mais do que nunca, nós temos de fazer. Em nosso favor, em favor dos nossos, em favor da igreja de Cristo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a prosseguir. Amém. Louvor e consagração, vamos ler juntos o versículo. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3:14. Vamos repetir esse versículo, irmãos? Ele é pequenininho e muito significante, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém. Nosso momento de Igreja em Ação com o nosso irmão Gilberto. Som. Bom dia, amada igreja. É um dia especial, né? O domingo que o Senhor nos tem dado para adorá-lo. Sim, todos os dias, né? É dia de adoração. Mas especialmente, né? Nesse dia nós separamos
para a sua louvor e consagração ao seu santo nome. Nós estamos aqui mais uma vez, né, falando sobre as ações da igreja, e nós vamos começar falando sobre a união de casais hoje, às 17h30. Nós teremos lá, mais uma vez, o pastor Hernandes Dias Lopes, que vai falar sobre a esperança que nasce do desespero. É uma palestra muito para a família, tá? É uma palestra voltada realmente para a família. Os irmãos que assistirem hoje, às 17h30, serão ricamente abençoados com essa palavra do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, hoje, sintonize lá no YouTube, às 17h30, vocês terão essa palestra com o pastor Hernandes Dias Lopes. Nós estamos fazendo aquele revezamento, né? Usando algumas palestras de pregadores de fora. Alguns irmãos da nossa igreja têm também desempenhado bem essa função. E vamos continuar assim, né, até essa situação terminar, né? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o DAS. Pode tirar a foto. Nós vamos falar um pouquinho sobre o DAS. O Departamento de Ação Social, esta semana, na quinta-feira, estará distribuindo cerca de 100 bolsas com gêneros alimentícios a famílias cadastradas em nossa igreja. A gente fala 100 porque, às vezes, acontece que um vizinho, ele conta para o outro, e o outro vem sempre na esperança de receber alguma coisa. E as pessoas não têm saído daqui com as mãos vazias. A irmã Leda e a irmã Simone têm trabalhado com afinco. A Leda nem tanto por causa da idade, né? Tem vindo pouco, mas a irmã Simone tem tomado mais à frente nessa situação. Então, nesta semana, quinta-feira, estaremos mais uma vez com essa missão. Os irmãos que já têm contribuído, os irmãos que trazem alimentos aqui, então, nós estaremos fazendo as bolsas terça ou quarta-feira. Se os irmãos puderem trazer os alimentos, sim, podem trazê-lo. Se não, podem colocar na conta da igreja, né, especificando ação social, Departamento de Ação Social, nesta próxima quinta. Lembrando os irmãos das nossas parcerias. Nós só não atendemos essas 100 famílias, né, ou 100 e poucas famílias, fora as que aparecem durante a semana aqui no horário de expediente da igreja. Nós temos também uma parceria com a Igreja Batista Memorial de Campo Grande, com o projeto Abraço da Igreja Batista de Pedra Angular, com a Comunidade Cristã Mente Nova, com o Centro de Recuperação em Septiba e a Igreja Batista Boas Novas de Santa Cruz. Só para deixar bem claro para os irmãos que esse alimento também, nosso aqui, que fazemos as bolsas, também nós abençoamos outras igrejas e outras comunidades também, tá? Essas parcerias para ajudá-los nessa missão também de dar pão, né, àquele que tem fome, né? Fora as Cristolândias, né, que já está dentro do nosso esquema missionário para ajudar, né? Tanto a Cristolândia feminina, também como a Cristolândia masculina, tá bom? E, por último, eu queria falar aqui sobre Burkina Faso, que nós já viemos falando há algum tempo. Esse mês de fevereiro não foi um bom mês para Burkina Faso, na verdade, foi um mês atípico em termos de entrada, mas as contas da igreja estão em dia, está tudo dentro da sua normalidade, mas não foi um bom mês, o mês de fevereiro, né? Mas o mês de março já se apresenta com a outra visão, com a visão natural, né? Como foi todo o ano passado, né? Então, os irmãos, por favor, nos ajudem nesse sentido. Então, Burkina Faso precisa e continua precisando, tá, de mais irmãos que se agreguem para que possamos cumprir o nosso compromisso com a Junta de Missões Mundiais, tá? Para que o nosso fundo missionário seja um fundo realmente que possa cobrir essas despesas sem usar os recursos dos fundos da igreja normal. E, por último, né, uma palavra de gratidão, né? Gratidão aos irmãos que têm cooperado, que têm mantido a sua fidelidade, que têm trazido à casa do tesouro, né, os seus dízimos e ofertas com amor, que têm depositado nas contas da igreja. Vão estar aparecendo aí as contas da igreja. Muito obrigado, irmãos. Os irmãos realmente têm sido fiéis. Deus continue os abençoando, né, pelo que sempre diz aqui na frente o pastor, e nós massificamos isso praticamente todo domingo, né, um milagre da contribuição. Então, você, meu irmão, que tem estado junto conosco, nosso muito obrigado. E todos aqueles irmãos que, de uma maneira ou de outra, necessitarem de um apoio da igreja, para que possamos, de uma maneira ou de outra, colaborar, para que possamos chegar junto com o irmão, não se acanhem em nos procurar, tá bom? Nós já temos, como falamos em datas anteriores, ajudado alguns irmãos aí em alguns sufocos, mas, graças a Deus, Deus tem
dado, né? Deus tem nos dado para que possamos abençoar a outros, ok? Um bom domingo aí, um bom almoço. Deus abençoe a todos, tá, Fernando? Deus abençoe lá a sua família, Zelanda, a todos lá. Deus abençoe também o pessoal da mídia aí, a família da mídia, tá bom? A todos vocês, um excelente dia e um ótimo almoço. Louvemos a Deus, então, com o hino 32 do Inário para o Culto Cristão, ao Deus de amor e de imensa bondade. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Salmos 45. De amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos juntos louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também exultantes cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que faz maravilhas, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Foi até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Vamos fazer a apresentação dos aniversariantes, irmãos que comemoram mais um ano de vida, mais um ano de casamento. Dia 21, irmã Cecília Macedo Lopes, da Missão em Jardim das Hortênsias. Maria da Graça de Araújo Lago, Sofia Paiva Bragança, uma criança. Dia 22, irmão Aurélio Batista de Lira, Isaías Jorge Miguel e Sônia Maria Rodrigues dos Santos. Dia 23, irmão Jairo Corsino Gomes, Raison Morim Capote. Dia 24, Ana Lúcia Otaviano Cabral. Dia 25, outra Ana Lúcia dos Santos Alves. Cleide de Jesus Rodrigues Freires e Harley Vondrasek. Dia 26, Aline da Silva Martins, Larissa Ferreira Quintanilha da Silva Ribeiro, Maiara dos Santos Silva,
Harrison Assis Gonçalves, Tiago Rosendo de Souza, nosso missionário, e dia 27, Alice Ramos Chaves, outra criança. Irmãos que estão comemorando mais um ano de casamento. Valk Naer e Marta, bodas de seda, 12 anos. Dia 17, Josias e Adail, bodas de mármore, 39 anos. E Ricardo e Edine, também bodas de mármore, 39 anos. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. Alegria que é sem fim, transformou-se num jardim e tudo porque mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, te agradecemos pela fidelidade dos teus servos que dizimam, trazem os seus dízimos, suas ofertas, Senhor, contribuindo assim para a expansão do teu reino, para a pregação da tua palavra, palavra que transforma e vem alcançando vidas ao redor do mundo através dos nossos missionários, tem alcançado vidas aqui na nossa comunidade através da tua igreja aqui em Parque São Basílio, tanto com as pregações, tanto com o serviço de ação social, enfim, que o Senhor continue, Senhor, sustentando os teus servos e aqueles que não contribuem, Senhor, que o Senhor possa estar tocando, Senhor, nos seus corações para que possam, assim, participar da tua obra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi pregada, que o Espírito Santo possa, assim, nos conduzir para aplicar, Senhor, a tua palavra em nossas vidas, Pai. Queremos também agora te entregar aos irmãos que comemoram mais um ano de vida, mais um ano de casamento, que o Senhor possa renovar suas forças, o amor e a fidelidade a Ti, Pai. Muito obrigado por tudo, continue conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler o versículo de declaração final. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Filipenses 1, 9 a 10. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E o que dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar e servir.